Ela achou que era só mais uma despedida temporária. Que bastaria me ignorar por alguns dias, desaparecer das mensagens, postar algumas indiretas, e inevitavelmente, eu voltaria. Sempre voltei, não é? Sempre fui aquele que insistia, que aparecia com uma palavra, com uma lembrança, com uma tentativa. Mas algo mudou. Não nela. Em mim. Quando o silêncio dela veio pela última vez, ele encontrou algo que não esperava, o meu silêncio de volta. E esse, ao contrário do dela, não era tático. Era definitivo. Eu poderia ter corrido atrás. Poderia ter dado mais uma chance, ter feito mais um esforço, ter me humilhado só um pouco mais como muitos homens fazem quando confundem apego com amor. Mas não. Dessa vez, eu fiquei em silêncio. Não porque não doeu, mas porque aprendi, na dor, a me respeitar. E agora, ironicamente, é ela quem sente o peso da ausência. Porque quando um homem realmente silencia, ele não está esperando, ele está se libertando. Durante muito tempo, fui movido pela necessidade de ser compreendido, amado, aceito. E esse desejo me colocava de joelhos diante de pessoas que nunca enxergaram meu valor. Mas quando comecei a estudar o estoicismo, quando comecei a viver como um homem que se basta, eu entendi algo que mudou tudo. O que te fere não é o desprezo do outro, é o fato de você esperar algo de quem já te mostrou quem é. E hoje, eu espero apenas de mim. Esse silêncio que mantenho agora não é vingança, não é joguinho, não é orgulho. É domínio próprio. É autocontrole. É a decisão firme de não retornar para lugares onde meu valor foi questionado. Porque o verdadeiro castigo para quem brinca com o sentimento de um homem de verdade não é o grito, não é a discussão, não é a humilhação, é o vazio da ausência dele. Um homem que silencia com dignidade se torna inesquecível. E isso ela está aprendendo agora, tarde demais. Se você está aqui, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja sentindo vontade de quebrar o silêncio, de correr atrás, de mostrar que ainda se importa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o seu silêncio pode ser a sua libertação. Não como um jogo, mas como um posicionamento. Quando um homem cala e segue firme, ele começa a gritar algo muito maior do que qualquer palavra pode expressar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque às vezes, o silêncio é o fim da ilusão e o começo da sua verdadeira liberdade. No começo, confesso que o silêncio parecia uma sentença. Eu esperava mensagens, ligações, qualquer sinal de que ela ainda se importava. Mas nada vinha. O vazio era assustador, como se o mundo tivesse parado só para me mostrar o quanto eu estava sozinho. Foi difícil entender que aquele silêncio não era apenas ausência de palavras, era um convite para olhar para dentro. Para encarar o que eu vinha ignorando e minha própria dependência emocional. Eu sentia vontade de quebrar o silêncio, de buscar explicações, de remediar o que parecia irreparável. Mas, dentro daquele turbilhão, algo começou a me despertar. Lembrei das lições que aprendi sobre autocontrole e domínio próprio. O estoicismo não nos ensina a reagir ao primeiro impulso, mas a responder com sabedoria. E foi aí que decidi que não seria mais o homem que corre atrás de quem o ignora. Meu silêncio, então, passou a ser meu escudo, minha forma de manter minha dignidade intacta. Essa decisão não foi simples nem fácil. Cada segundo em silêncio era uma batalha entre o que eu queria dizer e o que eu deveria fazer. Eu sentia o peso da dúvida e da solidão, mas também sentia algo crescendo em mim, uma força silenciosa que poucos conhecem, o poder da paciência. Porque o verdadeiro homem sabe que não é na pressa, nem na impulsividade, que se constrói respeito. E o respeito que importa, primeiro, é aquele que damos a nós mesmos. Com o tempo, meu silêncio deixou de ser uma reação e virou uma escolha consciente. Não um abandono, mas um posicionamento. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Nem para ela, nem para o mundo. Meu silêncio passou a ser a mensagem mais clara que eu poderia enviar. Eu me respeito demais para me diminuir, para implorar, para ser segunda opção. E, por mais que isso possa doer para quem fica do outro lado, é uma verdade que liberta. Hoje, entendo que o silêncio é um castigo maior do que qualquer palavra dura. Porque ele é definitivo.
Ele faz com que a pessoa perceba que o que era certo para ela, já não serve mais para mim. E quando você alcança esse nível de domínio emocional, percebe que o silêncio não é ausência, é poder. Poder que nasce do autocontrole e da sabedoria para não se deixar arrastar pela ilusão. No silêncio, encontrei o espaço para me reencontrar. Antes, eu estava tão preso ao que ela representava que mal percebia quem eu realmente era. Era como estar preso em uma tempestade sem perceber que, ao redor, o céu poderia se abrir. O silêncio me deu essa oportunidade. Ele me forçou a olhar para dentro, para minhas próprias falhas, desejos e, principalmente, para minha força esquecida. Eu comecei a entender que meu valor não depende da atenção dela, mas da minha capacidade de me manter firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Foi nesse período que o estoicismo deixou de ser apenas uma filosofia para virar uma prática diária. Controlar o que está ao meu alcance, meus pensamentos, minhas ações, minhas reações virou meu propósito. E percebi que o silêncio que eu mantinha era, na verdade, a voz da minha maturidade. Cada dia em que eu escolhia não responder, não procurar, não implorar, eu sentia o poder daquele gesto. Porque, para ela, o silêncio parecia um vazio. Para mim, era a expressão máxima do meu respeito próprio. Eu me tornava invisível para quem não me valorizava, mas mais visível para mim mesmo. E isso me trouxe paz, uma paz que palavras não conseguiriam jamais proporcionar. Durante esse processo, me deparei com a dificuldade da espera. O silêncio é duro para quem o enfrenta, mas mais duro ainda para quem espera uma reação. E foi aí que aprendi uma lição que ninguém me ensinou antes: a maior vingança é a indiferença bem vivida. Não aquele ressentimento barato, mas a serenidade que nasce da certeza de que você está no controle da sua própria vida, independente de quem queira ou não participar dela. E assim, o silêncio que eu inicialmente temia tornou-se um convite à liberdade. Liberdade para me reconstruir, para fortalecer minha mente, para governar minhas emoções. O silêncio, que parecia um castigo para mim, tornou-se meu maior aliado. Um aliado silencioso, mas que fala mais alto do que qualquer palavra precipitada poderia expressar. Quando percebi que meu silêncio era uma escolha consciente, comecei a dedicar energia àquilo que realmente dependia de mim. Voltei a cultivar hábitos que tinha deixado de lado: a disciplina no exercício físico, a leitura constante, a meditação sobre meus valores. Cada passo era uma peça na reconstrução da minha identidade, que havia se perdido na tentativa de agradar alguém que não valorizava a minha presença. Eu deixei de esperar por sinais externos para validar meu valor. A filosofia estoica me ensinou que a única aprovação necessária é a minha. Quando passei a acreditar nisso, minha postura mudou. Eu não era mais um homem à mercê do afeto dela, mas alguém que se bastava. Isso não significa que a dor desapareceu, mas ela perdeu o controle sobre minha mente e minhas ações. Lembro-me de olhar no espelho e ver um homem diferente. Não porque tivesse mudado para agradar ninguém, mas porque havia decidido me priorizar. A decisão não foi simples, é uma escolha diária, mas a sensação de estar no comando da minha própria vida era libertadora. Comecei a entender que superar alguém não é esquecer, mas crescer para além do que aquela pessoa representava. Durante essa reconstrução, percebi o valor do tempo. O tempo não cura, ele revela. Revela quem realmente somos quando não temos mais o que esconder. E eu escolhi me revelar forte, íntegro e presente para mim mesmo. A mulher que me ignorou pode até pensar que me castiga com o silêncio, mas quem realmente saiu ganhando fui eu, por ter encontrado meu caminho de volta. Essa parte do processo foi a mais difícil, porque exige honestidade brutal. Aceitar que parte da dor nasceu da minha própria dependência emocional foi duro, mas essencial. Só quando reconheci minhas falhas, pude deixar de lado a amargura e abrir espaço para o que realmente importa: o domínio sobre mim mesmo e a busca por uma vida alinhada aos meus princípios. Quando o silêncio se torna o maior castigo, ele ganha um poder assustador. Ela percebe que não sou mais um homem que corre atrás, que implora por atenção, que tenta consertar o que foi quebrado. Meu silêncio é a prova viva de que minha dignidade não está à venda. E isso mexe com o orgulho dela, não porque eu a machuquei, mas porque eu me machuquei menos do que ela imaginava. O estoicismo me ensinou que não devemos buscar a aprovação alheia, mas a nossa própria. E quando aplicamos isso,
criamos um espaço interno que nenhuma ausência pode preencher. A ausência dela não me diminui, pelo contrário, me amplia. É no vazio deixado por quem não quer estar que construiu o meu espaço de liberdade. Essa ausência, essa falta, é o que a faz pensar. Porque o que é fácil de ter, perde valor. E o silêncio de um homem que se respeita não é vazio, é um território conquistado. E nesse território, ela percebe que perdeu a chance de ter alguém que não se entrega à vontade alheia, mas que domina suas próprias emoções. O castigo silencioso que mantenho não é uma vingança, é consequência natural. Quando alguém não valoriza, a resposta não é insistir, mas afastar-se com honra. A ausência respeitosa fala mais alto do que 1000 discussões ou gritos. E isso, no fundo, é a verdadeira mensagem que eu precisava passar, não só para ela, mas para mim mesmo. Hoje, percebo que o maior castigo para quem subestimou meu valor é justamente esse silêncio sólido, essa ausência consciente que traduz minha força interior. É a prova de que o controle está comigo, e que meu silêncio vale mais do que qualquer palavra dita na fraqueza. Esse silêncio que escolhi não é abandono, é libertação. Libertação das correntes da necessidade, da expectativa, da ilusão de que alguém pode completar o que só eu posso construir. Ao dominar meu silêncio, domino minha vida. E isso me devolve o que sempre foi meu por direito, a liberdade de ser quem eu sou, independente de quem decide ficar ou partir. Aprendi que a maior prova de força não é gritar, mas calar com propósito. Não é correr atrás, mas caminhar em direção ao que me fortalece. Não é esperar respostas, mas encontrar dentro de mim as perguntas que realmente importam. A filosofia estoica não promete evitar a dor, mas garante que ela não tem o poder de nos destruir. Quando percebi isso, o silêncio se tornou meu aliado mais fiel. Ele me protegeu da autodestruição emocional e me deu espaço para crescer, refletir e evoluir. Não precisei provar nada para ela ou para o mundo, apenas para mim mesmo. E essa foi, sem dúvida, a maior vitória. Se você está vivendo esse silêncio hoje, saiba que ele pode ser o maior castigo para quem não soube valorizar você, mas também pode ser a sua maior libertação. O silêncio é um ato de respeito próprio. É a voz de um homem que aprendeu a governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer relação. Hoje, eu caminho em paz, com meu silêncio como escudo e minha razão como espada. E sei que esse é o caminho dos homens que verdadeiramente se bastam, homens que não se perdem por quem não está disposto a lutar por eles. Ao longo dessa jornada, percebi que o silêncio não é apenas ausência de palavras, é uma expressão profunda de respeito próprio e domínio interior. Quando eu calo, não é porque perdi a batalha, mas porque decidi vencer a guerra que acontece dentro de mim. O verdadeiro castigo não está em palavras duras ou em confrontos, mas no silêncio firme de quem aprendeu a se bastar, de quem não se dobra diante do desprezo, e de quem sabe que seu valor não depende da presença ou ausência de outra pessoa. O silêncio, para muitos, pode parecer um vazio ou até uma fraqueza, mas para nós que buscamos sabedoria, ele é um território sagrado onde o homem se reconstrói e se fortalece. É nesse espaço silencioso que encontrei minha maior liberdade. A liberdade de escolher não ser mais refém da expectativa alheia, a liberdade de governar meus pensamentos e emoções, e a liberdade de ser inteiro, mesmo sem a companhia que um dia imaginei indispensável. Eu não estou aqui para dizer que o silêncio cura todas as dores imediatamente, ou que ele apaga as cicatrizes do passado. Mas afirmo que ele nos dá a chance de ver a vida com mais clareza, de agir com mais sabedoria e de nos tornarmos versões mais fortes e completas de nós mesmos. E, nesse processo, descobri que o maior castigo para quem não valorizou minha presença não foi a minha ausência, mas a minha transformação silenciosa, firme e definitiva. Se você está passando por um momento parecido, lembre-se, e não se trata de castigar o outro, mas de honrar a si mesmo. De usar o silêncio como uma ferramenta para se libertar das amarras da dependência emocional e caminhar rumo ao domínio próprio. O silêncio que escolhi hoje é minha voz mais poderosa. Ele não implora, não implanta dúvidas, ele impõe respeito. E se essa mensagem tocou algo em você, se você reconheceu essa luta silenciosa e essa vontade de se reerguer, eu te convido a continuar essa caminhada aqui comigo. Se inscreva no canal para receber mais reflexões e ensinamentos que vão fortalecer sua mente e seu espírito.
Curta o vídeo para mostrar que você valoriza o autodomínio, e compartilhe nos comentários sua experiência com o silêncio e a superação. Vamos juntos transformar dor em poder, silêncio em voz, e perda em libertação.